Então vamos dar início. Bom, primeira coisa, seja bem-vinda, Carol. Obrigada, queria agradecer muito a sua participação, a sua dedicação de estar aqui com a gente hoje, a sua disponibilidade para estar batendo esse papo bacana com a gente hoje. Eu vou começar apresentando o JL Elas, me apresentando, depois a Carol se apresenta porque ela é líder, e depois a gente passa para a Carol Esponza se apresentar. Eu vou dar uma introduçãozinha também sobre a Carol Esponza, e a gente dá início, então. Bom, gente, para quem não sabe, o JL Elas é a bancada da UJL, a bancada feminina da UJL. Então, nosso intuito é justamente falar sobre pautas femininas sob a perspectiva do liberalismo. Então, conectar essas duas pautas tão importantes que têm a ver com o liberalismo e tudo aquilo que a gente luta como mulheres, né? Eu sou vice-líder da UJL Elas, eu sou Letícia, para quem não me conhece também. Eu atualmente sou advogada, me formei há pouco tempo, mas quando eu entrei na UJL eu ainda era estudante, mas eu estava ali no final da faculdade, e aí resolvi entrar nessa bancada, porque eu gosto muito desse tema relacionado às direitos das mulheres, sempre me interessei bastante. Eu falei, cara, como que a gente pode conectar as duas coisas, né? Então, acho que a melhor forma é a gente se envolvendo realmente, a gente estudando, a gente procurando saber, e esse é o nosso intuito também com elas, né? Trazer informação de qualidade para as pessoas, porque a gente sabe que muita coisa é distorcida quando se trata de liberalismo, né? Então, falando um pouquinho da nossa convidada de hoje, a Carol Esponza, ela é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Novo. Ela é advogada, com mestrado em políticas públicas pela, eu não sei se eu vou pronunciar certo, Hertie School of Governance. Hertie School of Governance, em Berlim, na Alemanha, e ela tem pós-graduação em Escola Austríaca de Economia. A Carol trabalhou 1 ano para a Agência de Cooperação Técnica da Alemanha e também como pesquisadora em políticas de combate à corrupção em um projeto para agências de desenvolvimento na Noruega. Então, a Carol vai estar batendo um papo com a gente hoje sobre as dificuldades em se candidatar sendo liberal e também sobre a importância da atuação das mulheres na política. Então, eu passo a palavra agora para a Carol Avelar, para depois ela passar para mim de volta, para a Carol, para ela poder se apresentar, e depois para mim, para a gente iniciar o debate. Obrigada. Pois é, tô vendo aqui, eu tava esperando menos gente. Falei, nossa, já até dessa molecada tá vindo forte, né? Eu tenho 2 filhos, vou explicar depois. Eu tenho 2 filhos, segunda-feira tá aqui, ver essas mulheres aqui escutando sobre política dá um calor no coração. Todo mundo aqui é da mesma faculdade? Vocês são de faculdades diferentes? Como é que é? Somos de estados diferentes também. Eu sou do Rio, mas Carol é de São Paulo. Ah, tá. Maria, acho que é Pernambuco, enfim.
Ai, que legal, que legal. Eu tive com ela aí no evento do Instituto Liberal. Tá, vamos lá. Então, gente, eu não preparei nada não, tá? Eu acho que política, se a gente não fizer com o coração, não faz o menor sentido, assim. Então, eu vou me apresentar, vou contar um pouquinho, assim, da minha história, de como eu vim parar aqui, de como eu vim parar no liberalismo, né? Até quando a Letícia me convidou, falou, vamos falar de mulheres liberais. Falei, vamos falar. Acho que mais importante até de falar de mulheres, né, liberais é de falar de liberalismo, porque eu acho que é tão difícil a gente falar de liberalismo hoje, o fato da gente ser mulher ali só. Eu penso muito nisso, assim, que a gente constrói as coisas fazendo, né? Não tem. A gente vê, acho que a esquerda capturou um pouco essa pauta, né? Vamos falar sobre minorias, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Acho que se a gente simplesmente botar a mão na massa, se a gente construir a realidade que a gente quer ter, faz muito mais sentido do que a gente, de fato, comprar aquela bandeira e ficar ali só um discurso estéreo, assim, né? Então, deixa eu só me apresentar e explicar por que eu estou aqui. Eu sou advogada, eu sou formada pela PUC aqui no Rio, tenho um escritório de registro de produto na Anvisa, um escritório super tradicional, por acaso sou sócia da minha, sou sócia da minha mãe, né? Então, praticamente nasci no escritório, minha mãe é uma referência nisso no mercado, a gente tem esse escritório há mais de 50 anos, eu faço isso há 25 anos. Enfim, sou advogada de grandes marcas. Mulherada gosta, né? Sou advogada da Dior, da Chanel. Às vezes eu falo isso para homem, eles não entendem, mas eu falo para mulher, todo mundo arregala os olhos. Enfim, trabalho para grandes marcas, mais parte de cosmética, assim, mas para todas as grandes marcas que vendem Sephora, também sou advogada da Sephora, faço isso há muitos anos. E aí eu sempre gostei muito de política, sempre fui apaixonada, assim, praticamente eu não gosto muito de televisão, quando eu vejo televisão, ou é vendo jornal, ou é vendo alguma treta de política, eu via TV Senado com meu pai faleceu há uns 2 anos, quando eu nem tinha TV a cabo ainda, então eu sempre gostei muito disso tudo. E aí eu quis fazer esse mestrado, eu fiz esse mestrado na Alemanha, que é uma faculdade específica de ciências políticas, é um currículo que tem, não sei se vocês pensam em fazer mestrado fora, é um currículo muito legal, com a London School of Economics, Sciences Po em Paris e o CIPA em Nova York, que são só os centros de ciência política dessas grandes faculdades. Eu fiz em Berlim, mas é o mesmo currículo. Decidi que eu não queria mais trabalhar no escritório, fiquei, sei lá, 10 anos trabalhando no escritório, falei, não, chega, quero mudar, quero trabalhar com o que eu sempre gostei. Aí fui fazer esse mestrado, trabalhei 1 ano para o governo da Alemanha, e eu tinha muito essa ilusão, assim, não, vou fazer um mestrado e vou trabalhar no Banco Mundial, vou trabalhar na ONU, vou trabalhar numa agência internacional, numa agência, né, internacional de cooperação técnica, multilateral, ou ligada a alguma coisa. Acabei indo trabalhar 1 ano nessa agência de cooperação técnica alemã, fiquei 100% frustrada. Começou ali a entender que, na verdade, o governo não vai mudar se a gente não mudar, se a gente não construir a realidade que a gente quer viver, isso para tudo serve na nossa vida, não vai ser o governo que vai fazer, mas ali ficou muito claro para mim. Era um programa de transferência de renda, deixa eu fechar aqui até para não ficar fazendo esse barulhinho. Eram, né, todas essas agências grandes de cooperação técnica né, Estados Unidos, todos esses países grandes têm uma transferência de renda, né, de países mais desenvolvidos para os países teoricamente mais pobres, assim. E eu comecei a ver que aquilo ali só afundava tudo que eles estavam tentando mudar, eles, na verdade, só pioravam a situação. E aí voltei desse 1 ano trabalhando para o governo da Alemanha, que eu tinha que ter escrito a minha tese sobre isso, falei, não quero nem escrever sobre isso, não quero mais saber sobre isso. E eu conversei com essa minha orientadora, falei, não, fui à toa trabalhar lá, porque eu não quero escrever minha tese de mestrado sobre isso, não acredito mais em nada disso. E ela me chamou, ganhei uma bolsa do governo da Noruega, não é que eu estudei na Noruega, na verdade, eu nunca nem estive na Noruega, mas eu ganhei uma bolsa do governo da Noruega, junto com essa minha orientadora lá em Berlim, para escrever sobre práticas anticorrupção. E aí, sim, foi muito legal, né? Foi a segunda parte do meu mestrado, foi a parte que eu mais gostei, que enfim, essa minha orientadora é uma mulher, é uma referência nisso no mundo. Até tem um livro, tá no meu Instagram, não sei se vocês me seguem, até eu postei lá, o livro tá aqui, depois eu mostro para vocês. Eu tenho, né, fiz parte da equipe de pesquisa porque saiu aquele livro. A gente, durante muito tempo, né, tipo, ela queria entender se existia um motivo para que a corrupção
sei lá, mas tem algumas teses que é geografia, tem algumas teses que é recursos naturais, tem algumas teses que mais mulheres na política, menos corrupção. Quando você joga tudo aquilo ali num programa estatístico, você vê que, na verdade, não existe essa correlação. Os países que têm mais mulheres na política, naturalmente, eles já são países com uma sociedade mais desenvolvida. Então, uma coisa não é a correlação da outra, né? Não sei se aqui tem alguém que estuda que já estudou isso, essa parte de estatística mesmo, do que é causa e o que é correlação. Eles têm uma correlação. Você tem menos corrupção em países que têm mais mulheres na política, mas não é a causa. Simplesmente é porque a sociedade se desenvolveu e as mulheres foram ocupando os espaços dela nesses países, e nos outros países a gente ainda tem, né, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tem um caminho mais maior, assim, né, mais longo para trilhar. E aí eu, voltando do mestrado, que eu queria ficar nessa área, acabou que foi uma fase muito, muito boa, assim, no escritório, acabou, enfim, um cliente muito grande veio, eu acabei me envolvendo ali, falei, não, vou ficar só mais um aninho, só mais uns meses para entregar esse projeto aqui, e acabei ficando mais, sei lá, mais 10 anos nisso. E aí, em 2018, no começo, finalzinho de 2017, meu filho tinha 1 ano, o escritório é anexo à casa dos meus pais, né? Meu pai até morreu. Mas a época estava meu pai, minha avó doente, e o escritório tinha 9 pessoas que trabalhavam comigo, ainda tem, na verdade, nesse escritório. Teve um assalto muito grande, né? Ficou todo mundo, foi uma coisa bem, bem assim, mexeu muito comigo, assim, não foi péssimo, mas não foi uma experiência, saiu todo mundo bem, mas eram 20 pessoas na casa, ficou todo mundo horas ali de refém e tal, e aquilo mexeu muito comigo. Meu filho tinha 9 meses na época e também ficou, sabe, esse tempo todo preso ali. Eu falei, gente, logo que acabou, a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi tentar ver meu passaporte português. Falei, vou embora, pra mim deu. Aí meu marido falou, cara, você não vai a lugar nenhum, eu não vou a lugar nenhum. Então, assim, sossega, nem tenta tirar o passaporte. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Falei, cara, assim, eu não acredito em eu sou vítima de alguma coisa. Acho que a gente não é vítima de nada. Se a gente vive numa sociedade e aquilo ali a gente não tá concordando com aquilo ali, a culpa também é nossa. E o que você fez para mudar aquilo ali? Eu brincava que eu ainda sou, na verdade, uma excelente ativista de sofá. Adoro ficar ali no Instagram, postando, falando, assim, mas eu estava em 2017 me profissionalizando nisso, assim, né, tipo, de ficar arrumando treta no Facebook, mas, de fato, não contribuía com nada que não fosse isso. E eu falei que, gente, eu sou cientista política, eu fui fazer um mestrado para trabalhar com isso, eu voltei para minha bolha, eu saí da minha bolha, porque aquela bolha não me funcionava financeiramente, mas não funcionava no meu coração, foi o que eu abri aqui falando, a gente tem que fazer o que a gente está sempre ligado no nosso coração. E acabei voltando para minha bolha também para pagar minhas contas, e aí acontece um negócio desse dentro da minha própria casa, né? Não sei quem daqui do Rio sabe que, enfim, o Rio está super violento, mas é uma coisa dentro da sua casa, né? Com meu filho pequeno, isso mexeu muito comigo. Falei, bom, vou começar a ajudar no Partido Novo. Por quê? Porque o novo assim, não acredito muito nisso, é exatamente toda a conclusão que eu cheguei na minha tese de mestrado. A corrupção, ela nunca vai mudar de cima para baixo. Eu fiz uma análise muito grande assim de um programa do governo dos Estados Unidos para começar a doar dinheiro para esses países menores. Todas essas doações somem na África e países subdesenvolvidos com esquemas de corrupção. Então, a ideia é que você tivesse ali um best practices, uma forma de você transferir esse dinheiro e que as coisas não sumissem. E a conclusão, assim, que a minha orientadora tem, né, e acho que até hoje ela fala isso, é tipo, não existe nada que você faça, não existe uma fórmula mágica, não existe nada que você faça enquanto país desenvolvido para países menores, isso funciona perfeitamente para o Brasil. Se eu trouxer para um contexto, não existe nada que o governo faça que possa te impor que não exista corrupção. Claro que existem leis penais mais duras, existe a gente trabalhar para diminuir burocracia, para aumentar a transparência, tudo isso é óbvio. Mas, assim, a gente está acompanhando o que aconteceu com a Lava Jato. Se a sociedade não tem essa função do whistleblower, fiz até um vídeo com o Pedro Duarte falando sobre isso, que em ciência política esse é um termo, é o tocador do apito. Se você não tem essa sociedade vigilante, alerta, que fala, cara, eu não concordo com o que estão fazendo na Lava Jato, eu não concordo com o aparelhamento de infinitas coisas que a gente vê aí todos os dias, eu tenho um vídeo bem legal também no meu Instagram, vocês não viram, sobre as emendas do relator, que é essa tal do orçamento secreto. Aquilo ali é um mensalão, não sei quem viveu a época do Lula, mas é um mensalão, foi o maior escândalo de corrupção que a gente teve assim, aberto, né, assim, que veio na imprensa a época com o Lula. Então, ali é o mensalão legalizado, você simplesmente fez um projeto de lei e instituiu que agora você pode fazer aquilo ali. É o relator com um orçamento que é dele, que fica na mão dele, e ele distribui essa verba de acordo com os parlamentares que ele concorda. Então, assim, se a gente não tem uma sociedade que entenda isso, e que seja vigilante, e que cobre dos políticos, a gente vai estar sempre no ciclo vicioso. Você pode ter leis penais mais duras, mas elas não vão ser implementadas.
E aí eu comecei em 2018 ajudando no Novo, ajudando outras campanhas políticas de outros amigos, e aí, de novo, a pauta das mulheres, todos os partidos têm 30%, né, que você tem que colocar ali 30% de candidatas mulheres, todos os partidos políticos têm mulheres laranjas, quer dizer, a mãe do fulano de tal, é a faxineira do partido que às vezes eles pegam o CPF, colocam ali de candidata e a pessoa nem sabe que foi candidata. O Novo não faz isso, não faz um processo seletivo super rigoroso, corta as mulheres quando as mulheres não são alinhadas, não são genuinamente liberais, e a gente acaba sempre tendo uma nominata menor. Em alguns estados a gente acaba tendo uma nominata menor, isso estava acontecendo aqui no Rio em 2018, do que a gente poderia ter, tinham bons candidatos homens, mas não tinham boas candidatas mulheres. E aí o Novo abriu uma repescagem só para mulheres, para tentar fechar a nominata, para a gente deixar para completa, que chama. Obviamente, ninguém se inscreveu, e aí ficou todo mundo, Carol, vai, você ajuda. Eu falei, mas eu nunca quis ser eu a candidata, eu sempre quis ficar ali no por trás. Acabei me inscrevendo no processo seletivo. Falei, vou deixar a candidatura aqui, mas eu vou tocar a minha vida, vou continuar tocando a minha vida. Quando foi lá para, sei lá, julho, agosto, eu comecei a fazer campanha, e eu tive 17 mil votos com 15 mil reais, que foi o que eu gastei. Assim, eu fui um dos votos mais baratos do Partido Novo. No Rio, entre as pessoas mais bem votadas até no Brasil, e na Zona Sul, assim, do Rio, que é onde eu moro e tal, eu fui uma das candidatas mais votadas entre todos os partidos. Assim, foi um resultado muito bom. Por que isso? Assim? Porque é exatamente isso. As pessoas querem votar em mulher, querem ter mulheres mais capacitadas. Não fiz campanha. Eu fiz uma campanha, claro, mas assim, as pessoas, eu fiz muito rápido. As pessoas entravam no site do Partido Novo, viam o meu currículo e votaram. É exatamente o que minha fala aqui, quando eu abri minha fala. Se a gente quer ocupar os espaços, vamos colocar para ocupar os espaços que a gente colocar. Acho que não adianta também a gente ficar ali no sofá, não mais mulheres no mercado financeiro, mais mulheres no liberalismo, mais mulheres na política. Faça o que a gente está fazendo aqui, sabe? Segundas-feiras convidem uma mulher que seja de outro político, ou mercado, ou que seja liberal, ou que ela falar, e muda a mentalidade, muda a cultura, muito mais do que simplesmente ficar tentando impor uma realidade para os outros que a gente não vive, que a gente não fala com o coração. Enfim, gente, eu não quero zero esse lugar de palestra aqui, acho que é total uma conversa, só me apresentar e deixar para vocês perguntarem, pode perguntar o que quiser, não sei quanto tempo eu tenho também. Então, Carol, primeiramente, eu vou falar, gente, eu peço desculpa de antemão, porque eu tenho um cachorro filhote lá em casa, que a gente resgatou há pouco tempo, e nesse momento a minha avó está gritando com ela na sala, que ela está fazendo besteira. Então, todas as vezes eu tenho uma gritaria por trás, relaxa, tá tudo certo aqui em casa. Mas, enfim, Carol, cara, é muito bom te ouvir, porque dá pra ver que você tem, assim, uma base muito grande, você está muito capacitada, você está sendo muito capacitada, não só do seu currículo, mas da sua visão também, né? Os seus insights sobre liberalismo, você também é pós-graduada em escola austríaca, né? Então você também tem esse profissionalismo muito grande. E sobre essa questão de... Gente, um segundo, porque elas estão gritando muito. Mas quase nada para ouvir, fica super tranquilo. Dá para ver uma votação que daqui a pouco vão ver que a minha filha já está na hora de gritar ali também. Então ela começa a gritar que é leite. Não, mas tem um momento sem problema nenhum. Eu falei, gente, para de gritar! Mas, enfim, isso que você falou, Carol, eu super concordo, porque eu acredito que a gente tem muito isso no Elas também, é mudar a cultura. Não adianta a gente vir com várias leis, impondo isso, impondo aquilo, porque a ideia não é a gente inserir as mulheres a qualquer custo nos cargos de liderança, por exemplo, ou na política, ou nos negócios, ou na ciência. O fato é, a gente precisa dar oportunidade para as mulheres que são capacitadas para esses cargos. Eu acredito dessa forma, porque não adianta nada a gente enfiar pessoas a todo custo só para ter minorias, só para ter uma diversidade, mas às vezes aquela pessoa não é capacitada para aquele cargo, entende? Eu acho que isso enfraquece exatamente o que a gente está tentando construir. Eu estava trabalhando Trabalhei agora, fiz uma consultoria 4 meses para uma empresa que foi exatamente isso. Eram 4 sócios grandes Eram 4 sócios que se conheceram na faculdade de engenharia e montaram uma empresa de consultoria gigantesca, de 2.000 e poucos funcionários. E aí não tinha uma mulher no conselho, porque simplesmente eram 4 sócios e eles construíram aquilo ali. E aí eles colocaram uma mulher ali, ela é boa, muito boa, mas ela foi chamada para o conselho por ser mulher.
Assim, eu teria ficado desconfortável, por melhor que eu fosse, sabe? Eu não gosto quando alguém me... Isso aconteceu muito comigo em 2018. E o pessoal fica falando sobre mim, você não faz isso, que eu fui em estadual, agora eu venho de federal, então não tô podendo perder voto. Mas em 2018 eu fazia muito isso, eu vou votar em você só porque você é mulher. Eu falava, vai, vou te apresentar fulana, que tá aqui no meu partido, e fulana vai ficar muito feliz de ter essa festa, eu vou votar só porque é mulher. Se quiser que eu converse com você, que eu explique o que eu penso, as minhas ideias, eu vou ficar muito feliz, mas só votar em mim porque eu sou mulher, eu acho que não sei, eu acho um pouco vazio, assim, acho que é muito contra tudo que eu trabalhei para construir, assim, na minha vida, sabe? Eu concordo super, porque cada um tem a sua individualidade, né? Então, assim, a gente não quer ser rotulada só pelo nosso gênero. A gente percorreu uma trajetória até onde a gente está hoje por um motivo, né? Então, a gente quer ser reconhecido também pelo nosso mérito. Eu, inclusive, estava conversando com uma amiga minha, que ela é negra, e ela veio conversar comigo, ela falou, amiga, eu tô super me identificando com o liberalismo porque eu não consigo me identificar com esse discurso esquerdista, de tipo, ela fala que já falaram para ela que ela deveria apenas se relacionar com homens negros para poder manter o movimento e coisas assim. E ela falou, cara, eu tenho a minha individualidade, eu posso preferir homens pardos, homens brancos, homens sei lá o quê. Claro. E assim, realmente é ineficiente a gente impor isso de uma forma autoritária, como você falou, que acontece nos partidos. Acaba realmente não tendo eficácia nenhuma. Não sei se ela já leu Tomás Sowell, né? Tipo, eu sou suspeita, porque eu acho ele o maior intelectual vivo do mundo hoje, assim, meu sonho... Eu falei para ela... antes dele morrer, ele é muito uma referência para mim, e ele fala muito sobre isso, assim. Ele fala tem muito. Tem a Candace Owens também, que é maravilhosa, assim, que é negra, que é do movimento conservador americano, que é muito incrível também. Eu não sei se tem esse livro em português, chama Blackout, é maravilhoso. Tem ali, depois eu pego. Tá. Então, vamos lá, Carol. Eu fiz até um textinho aqui, só para não esquecer de nada das coisas que eu ia perguntar, depois eu passo para a Carol, se alguém também quiser perguntar. Mas a primeira coisa que eu queria saber, Carol, é que não é a primeira vez que você está se candidatando. Você se candidatou para deputado em 2018 e agora você está vindo como federal, então você mais ou menos tem uma experiência aí. E aí eu queria saber quais foram os maiores desafios e dificuldades que você teve, não só na sua trajetória dentro do liberalismo como um todo, mas também vindo como uma candidata liberal, não mulher liberal, mas liberal mesmo. Quais foram os desafios e dificuldades que você enfrentou durante esse período? O que você vem enfrentando também? Então, 2018 foi uma questão que mexeu muito comigo e eu considerei muito não vir candidata esse ano de novo por causa disso. Enfim, eu sou do Partido Novo, que é um partido que tem todas as críticas, acho que eu não preciso nem repetir aqui, que todo mundo escuta. Carol, que trabalhei com a Marina Helena, deve estar ouvindo também. Vocês são sapatênis. Aí o povo fala que a gente... Aí tem... Ou fala que a gente é linha auxiliar do Bolsonaro, ou fala que a gente é muito progressista. E a gente ficou ali no meio, né? Em 2018, eu falei, eu achei que isso fosse jogar a favor, mas enquanto candidato, você vê que joga contra. Falei, como eu tô no meio, eu não vou ficar ali na treta. Quem é Bolsonaro não vai brigar comigo, quem é PT também não vai brigar comigo, e eu vou conseguir debater ideias. Foi, assim, uma doce ilusão. Eu sou espírita, o meu centro espírita, assim, as pessoas falavam que era contra a minha religião, eu tá no Partido Novo, mas assim, o povo surta. E eu perdi uma das minhas melhores amigas de infância, um belo dia me liga no meio da campanha, muito minha amiga, tenho vergonha de ser sua amiga, não fala comigo até hoje. Isso aconteceu, assim, com frequência. Eu cheguei num churrasco um belo dia da minha campanha, de pessoas que frequentavam minha casa, amigos próximos ligados ao meu centro espírita. Quando eu cheguei, todo mundo ficou quieto. Aí eu já percebi que tinha alguma coisa ali, né? E aí uma das minhas amigas veio falar, não, quero que você saiba que eu te apoio. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu acabei de entrar, você me apoia, porque, tipo, ninguém me deu boa noite. E eu entendi que, na verdade, estava todo mundo falando mal de mim, assim, que era... Enfim, eles acreditavam, ali todo mundo era muito de esquerda, eles acreditavam... A questão, assim, que é muito... Eu tento muito fazer, eu não sei se todo mundo aqui acompanha meu Instagram, vocês nunca vão ver eu fazendo um post tipo, isso é um absurdo. Eu tento sempre botar uma situação que eu não concordo, por mais que eu ache absurdo, eu posso falar, essa situação é bonito, os números são esses, eu acho que é essa. Eu tento muito comunicar dessa forma, comunicado assim em 2018, comunico assim. Agora, é porque eu sou cientista política, eu acho que o debate de política pública tem que ser pautado, né, em números, em evidências, em práticas do que deu certo, que não vai dar. Não que eu seja dando a razão e que eu tenha, né, que eu só anularia uma verdade absoluta, mas é como eu enxergo e como eu estudei para chegar àquela conclusão. Como eu comunico muito assim, eu fiquei muito surpresa, sabe? Tipo, as pessoas de esquerda, muitas
pobreza. Não é combatendo desigualdade, é combatendo pobreza. É fazendo com que, né, a maré alta sobe todos os barcos. É fazendo com que o Estado pare de trabalhar, que o povo cresça para que todo mundo saia de uma situação, né? Tipo, teve de alguém para dar para outro. Entender exatamente o que essas pessoas fazem. Mas assim, pra mim foi muito duro em 2018, porque eu achava que eu ia ter um espaço para conversar, mas não foi assim. Eu perdi alguns amigos na trajetória, e eu tenho uma vida de 10 vezes, né? Eu tinha uma carreira de 21 anos. Eu queria saber o que era a vida, né? Para vocês que sabem, as pessoas não acabaram de ser meu filho aos gritos. Mãe! Agora eu tô passando um pouquinho, né? Meu bebê tem 10 meses e ela pega a mamadeira. Mas assim, mãe, que já está sempre devendo alguma coisa por estar no mercado de trabalho, né? Política você está até mais tarde na rua. E eu falei, não vou passar por isso de novo, sabe, com um neném pequeno, para essa raiva e esse estresse que você tem, mas de novo, é o que me move, é o que eu adoro estar fazendo isso, eu faço com todo o meu amor, e assim, as reuniões como essa aqui que a gente está tendo agora, isso para mim, me dá muita esperança de que os meus filhos vão ter quem ouvir, sabe? Não sei se vocês sabem a história dos liberais da Kombi, né? Tipo, uma geração acima da minha, ali, Salim Matar, Lidogrão, vários desses, né, referências hoje pra gente aqui no liberalismo, eles fazem essa piada de que eles caminham numa Kombi, e aí a gente agora cabe num micro-ônibus. Eu vejo essa reunião aqui, eu já estou na expectativa de ter, né, mais alguns ônibus cheios. Eu espero que meu filho tenha essa galera para compartilhar. Mas eu fui em 2018 na UFRJ para falar e foi desesperador. É um auditório, sei lá, para 500 pessoas. Eu nem sei o que eu falei, porque eu pegava o microfone, era uma gritaria, me xingava até dizer chega. Quando acabou a palestra, eu falei, bom, ali não esquece, ninguém ouviu o que eu falei. E eram 2 meninos, eu falei, não, a gente adorou, a gente vai botar com você. Eu falei, mas vocês ouviram o que eu falei? Não, mas tudo bem. A gente achou muito corajoso de ficar ali na frente com o microfone na mão. É um pouco isso, assim, do liberalismo, né? A gente é resistente, a esquerda gosta de falar que eles são resistentes, mas é a gente que é. Parecido com o que aconteceu na Unicamp recentemente, né? Total, por segurança, né? Nossa, foi desesperador. Carol, você quer fazer alguma pergunta? Então, você tinha comentado sobre a corrupção de ser de baixo para cima, né? Muito interessante isso. E assim, a gente percebe que a maior parte da população sempre fala assim, pô, porque o cara é corrupto. Mas pequenas corrupções que comete no dia a dia, tudo bem, né? E aí, assim, pô, a política ela é um reflexo da nossa sociedade, né? Então, se a política tá muito corrupta, é porque tem um problema aqui embaixo, né? Então, assim, a gente olhando, né? E ainda mais mulher que sofre tanto essa exclusão, como que uma mulher que olha fala assim, putz, se começa de baixo essa transformação contra a corrupção, o que eu posso fazer para começar a acabar com ela? Assim, são pequenas práticas que a gente tem no dia a dia que a gente às vezes nem percebe. Eu acho que a geração de vocês, assim, a minha está começando a entender, mas, por exemplo, passar o sinal vermelho, isso é corrupção, sabe? Por que você pode passar? São pequenos gestos. Tipo, agora que vem um candidato, tipo, ontem eu fui na casa da minha sogra e tava a faxineira dela lá que me adora. Carol, você vai vir candidata de novo? Se você for eleita, eu posso ir trabalhar com você? Aí eu fazendo o quê? Ela, faxina. Eu falei, mas eu falei, aí na hora eu tive vontade de falar pra ela, tipo, Maria, não, sabe? Tipo, não é um cabide de emprego, tipo, eu tô vindo pra combater com tudo isso. Aí eu olhei pra ela, tem, sei lá, 50 anos, sabe? Tipo, não vou conseguir explicar. Eu falei, ai, Maria, eu vou morar em Brasília. Você não vai querer ir comigo. Mas, assim, como é que a gente vai... talvez essa sociedade a gente não mude mais, entendeu? Ele já vem a política dessa forma. Se a Carol vai ser eleita, ela pode levar meus parentes. Mas acho que cabe a vocês já sair na largada, assim, sabe? Tipo, não, a política não é isso. Tipo, ninguém vai levar os parentes. E isso é muito legal do Partido Novo. Tem essa discussão infinita. Toda
votando em alguém com a melhor das boas intenções, sabe? Não, mas se vocês estão tentando entrar na política com essa expectativa de mudar as coisas, vocês têm que usar o fundo para quando vocês estiverem lá, vocês terem uma bancada maior, e aí vocês abrem mão do fundo. Eu falo, cara, mas isso não faz o menor sentido. Como é que eu vou usar um negócio que eu não concordo para depois, quando eu chegar lá, eu abrir mão? Eu já comecei errado. Então, assim, é melhor que a gente tenha menos deputado agora e que a gente vá construindo uma mentalidade do que a gente simplesmente entrar da mesma forma que todo mundo entrou. O Partido Novo tem muito isso. A gente somos 8 candidatos, somos 8 deputados federais nessa bancada, são 513, e o barulho que a gente faz é muito desproporcional ao tamanho da nossa bancada. O Novo está muito, muito na mídia, assim, pautando e contando escândalos e denunciando coisas. Talvez a gente não consiga ter um poder de voto tão grande, mas a gente tem um poder de incomodar. E aí outros candidatos já estão abrindo mão de fundo, outros políticos já estão diminuindo a verba de gabinete. São pequenas práticas que você vai mudando a cabeça da sociedade. E aí isso vai fazer toda a diferença para quando você tiver um projeto de lei que você tem que trazer mais transparência. Ou que, na verdade, se vocês entrarem ontem, eu estava vendo isso ali do site da Transparência Internacional, enfim, várias leis que você já vai implementando, de liberdade econômica e tal, você bota ela no papel. Ela está sendo implementada. Eu tomei um café esses dias com o Pedro Duarte, que é o vereador aqui do Rio, e ele falou que ele foi num evento do Eduardo Paes, do prefeito, que ele falou, não, agora a agenda de todos os secretários vai ser pública, lançaram lá um sistema, alguma coisa. Aí o Pedro falou, gente, essa vai ser mole, porque eu não vou precisar nem entrar no site para ficar ali vasculhando, que ele fica ali vasculhando para tentar achar, sabe, né, ou índice de corrupção, ou simplesmente práticas que se propõe a fazer e não faz. Ele falou, isso eu só preciso colocar aqui na minha agenda. Verificar daqui a 3 meses se os caras preencheram a plataforma que eles lançaram. Ele falou que ele estava 3 meses depois de trabalhar, só pulou um negócio no celular dele entrar para ver. Ele entrou, não tinha nada na agenda dos caras. Quer dizer, você faz um lançamento para mostrar que você vai ser mais transparente, você simplesmente não coloca a informação ali. E quem é da sociedade que vai cobrar 0 pessoas? O doido do Pedro Duarte, entendeu? Então é muito isso, assim, a corrupção. Tô zero diminuindo o esforço que a gente tem legislativo e de implementar reformas políticas, para a administrativa, que vai ser uma pauta super importante na próxima legislatura. Tudo isso é necessário. Se a gente não mudar a nossa mentalidade e a nossa participação, a nossa capacidade de cobrar, a gente nunca vai mudar a sociedade, entendeu? Isso é para essa geração, é para os meus filhos. Eu concordo super, Carol. É isso que você falou de mudar a mente, é uma questão de cultura mesmo, é mudar a cultura do povo, é trazer essa cultura de desonestidade, de corrupção, para uma cultura de honestidade, de caráter mesmo. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para Carol? Vamos continuar aqui. Se alguém sem ser eu e a Carol quiser fazer alguma pergunta. Tinha uma no chat. Da Érica. Você quer fazer, Érica? Ou eu leio? Não, perfeito. Eu tô com um pouquinho de esquerda porque eu tô com Covid. Tá melhor. Aqui. Mas, Carol, fiquei super mega inspirada com essa história. E eu até te pergunto como que você correlaciona tudo isso e como que foi essa construção de vida, sabe? Eu tenho uma puta de uma vontade de entrar na política, mas eu entendo que a política não é um emprego, é uma forma de viver, sabe? Então, eu penso muito nisso, eu sou muito novinha, tenho 18 anos, mas eu queria saber muito como que é isso pra você, como que foi essa vontade. Então, gente, olha só, calma, vamos lá. Assim, ser deputada não é um emprego, né? Na verdade, eu vou ganhar tudo eu não vou nem falar isso. Tipo de verdade. O salário em 10 meses, eu não tenho condição de deixar a minha filha ir para Brasília de terça a quinta, deixar minha neném aqui, então eu estou indo com as crianças, né? E o Novo não pode ir à moradia, não pode estudar, não pode pagar, então é uma coisa de fato, que eu vou passar, que eu vou pagar na minha vida porque eu de fato quero muito, gosto muito disso aí. Mas eu acho que o servidor são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o deputado, outra coisa é o servidor público. Eu sou 100% a favor do servidor público ganhar e ganhar bem. Eu acho que não é só porque você está no serviço público que você tem que ganhar mal, você tem que ganhar bem. E existem milhões
cursos que são interessantíssimos e profissões que são ligadas ao serviço público que são super dignas. Inclusive, né, tipo, as pessoas têm essa pecha, não, o novo é contra o servidor. Não, o Zema, inclusive, botou o salário de todo mundo em dia, fez um plano de carreira com benefício. A questão é que a mentalidade, qual é a grande sacada aqui para, né, isso aqui é uma conversa com todo mundo liberal. Porque a grande sacada, isso eu vi o Paulo Weber, não sei se vocês conhecem, o Paulo Weber é maravilhoso, ele trabalhava com o Salim Matar no Ministério da Desestatização, ele ficou lá no Ministério da Economia, fui numa palestra dele esses dias, ele fala isso. A mentalidade do servidor, o cara que fala assim, não, eu quero trabalhar com política, eu vou ser servidor público, é o quê? Eu vou estudar e eu vou ter a fórmula mágica de resolver os seus problemas, porque eu fiz um mestrado em, sei lá, em ciências políticas, em administração pública, em Harvard, eu voltei com esse doutorado, então eu sei fazer e eu vou impor a minha vontade na sua. Isso, o servidor ele tem a melhor das boas intenções. A questão é, não existe essa figura nem na iniciativa privada e nem no serviço público de alguém que é dono da verdade, que vai impor isso nos outros. Quem sabe da própria vida, da nossa própria vida, é a gente mesmo. Isso, não sei se vocês conhecem, Hayek, para mim, é uma referência, né? Hayek fala muito isso da ordem espontânea. O que é? O conhecimento, ele está disperso na sociedade. Isso é o mercado, não é o mercado financeiro, é o mercado, todo o mercado. Você nunca vai ter, ser empresário, você nunca vai ter o controle da informação daquele seu produto. Amanhã pode vir um seu concorrente e fazer um produto mais disruptivo, ou pode vir um outro consumidor e falar, cara, esse produto aqui que você acha que vai ser o bambambam, ele não quero mais, ele não funciona mais para as minhas necessidades, o mundo mudou, sei lá, o filme da Kodak, hoje em dia é um mercado digital. E as coisas mudaram. Por quê? Porque o conhecimento ele é disperso na sociedade. Isso é a mesma coisa com o governo. Toda vez que você tem um burocrata ali que acha que vai te impor, ou que vai falar alguma coisa para você de como ele tem que ser feito, tipo, não vai funcionar. Então, assim, o que é o servidor público? Que é hoje, assim, na minha visão, que é um cara liberal e que se ele fizer o que é o bom trabalho de um servidor público? É o cara que vai entender que o mercado é soberano, que ele só tem que não atrapalhar o empreendedor, que é desburocratizar, que é fazer as regras serem mais simples, mais transparentes, para a gente ter segurança jurídica no país. Como é que o investidor coloca dinheiro? Eu trabalhei com registro de produto na Anvisa, né? A diretora de um dos maiores clientes, a CFO, Moon, ela fala que essa marca específica está em todos os países do mundo. E aqui no Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cosmético do mundo e simplesmente as marcas não conseguem ter lucro, porque você não consegue viver no manicômio tributário, você não consegue pagar frete, seguro, enfim, tudo o custo que chega aqui de um produto final, ele chega aqui a 5 vezes o preço de outros países. E aí ela fala sempre isso, que todas as vezes que ela tem que ir nessa reunião dos CFOs do mundo, que o cara fala para ela, eu não estou esperando você vir com notícias boas do Brasil se a gente já sabe que não vai ter. Só não monopoliza a reunião, só você tendo problema. E ela fala, cara, não consigo, sempre que eu chego lá, só sou eu o problema. Então, assim, como é que a gente vive nesse manicômio tributário? Essa também foi muito uma motivação para eu sair da política. Eu falei, cara, eu vou ficar 50 anos da minha vida, que nem minha mãe tá enxugando gelo, sabe? Vendo como é que você vai para o cliente. Não, você colocar esse ingrediente aqui nesse produto, ele vira DEL e aí você paga menos IPI. Se você mudar a embalagem, não sei se vocês acompanharam agora, mudou a embalagem do sonho de valsa de bombom, foi para wafer para você pagar menos IPI. Eu fui advogada da Leite de Rosas num caso clássico desse de GNCM, que eles de fato não era loção de beleza, passou a ser desodorante. E era uma multa milionária, mais de 80 milhões. Se vocês derem esse Google, tipo, confusões clássicas de NCM, tem esse caso. É como você vive ali, como advogado, né? Como você vai explicando para o seu cliente como você sobrevive a um manicômio tributário e regulatório que a gente tem no Brasil, né? O que é o servidor? O que é a carreira política que é digna, que é maravilhosa e que a gente precisa de mais liberais? O cara vai falar, gente, não tem condição da gente seguir assim. Vamos enxugar isso aqui, vamos simplificar e vamos deixar que o empresário me fale o que é melhor para ele. Eu só vou facilitar a vida dele. Que é isso, gente, se deixarem eu vou falando. Boa noite. Não, Carol, a gente está amando te ouvir. Eu, particularmente, estou amando. Acho que você fala super bem, estou concordando com tudo, inclusive. Quando você falou dessa questão da diferença, né, entre os coletivistas, de uma forma geral, os individualistas, ou então a esquerda e os liberais, enfim, a gente, em várias situações, a gente quer chegar ao mesmo fim, né? Erradicar a pobreza, gerar emprego, trazer uma vida digna para as pessoas. E
O que eles não entendem é, nós também queremos isso. A diferença é que nós temos meios diferentes. Nós não temos os mesmos meios que eles. Exato. Então, assim, eles não entendem isso. Aí preferem chamar a gente de fascista, preferem dizer que a gente é bolsonarista, isso, aquilo, outro. E, assim, hoje, Carol, a gente vê num cenário de uma polarização muito forte aqui na nossa política. Extremismos. A gente, essa semana, teve um bolsonarista que entrou numa festa e matou um líder petista. Gente, sabe, em que país que a gente está vivendo? O negócio tá feio. E aí eu fico pensando nisso. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, elas perdem o interesse na política, elas perdem a esperança. E o que você falou, muita gente fala assim, ai meu Deus, eu vou tirar minha cidadania italiana, a portuguesa e tal, vou meter o pé porque isso aqui não tem mais jeito. Né? E isso, junto com toda a corrupção que a gente sempre esteve presente na história do Brasil, as pessoas, elas realmente perdem o interesse e a esperança de que existem pessoas como você que estão se candidatando, que estão querendo entrar na política efetivamente para trazer um resultado efetivo e trazer uma vida digna para as pessoas. E aí, eu te pergunto o seguinte, Carol, diante desse cenário, nós, como liberais, como que a gente pode reverter essa situação, trazer mais esperança? Porque, muitas vezes, assim, eu discordo um pouco disso, que quando eu entrei no movimento liberal, até fiquei me sentindo, falei, gente, estou me sentindo intimidada aqui, porque eu mal estudava, nunca tinha estudado direito sobre economia básica, né, porque eu não sou muito da economia, filosofia só na escola mesmo, então quando eu entrei, todas aquelas pessoas intelectuais falando sobre economia, filosofia e tal, e assim, e no final do dia, a gente não fala sobre pautas sociais. A gente tem como falar sobre pautas sociais sob a perspectiva do liberalismo. Como é que a gente pode falar sobre, enfim, negros e LGBT e mulheres, enfim, de um modo geral, assim, pobreza? Porque muita gente fala, não, porque os liberais governam para os ricos. Só que é muito pelo contrário. Os meios que a gente traz é justamente para trazer uma vida digna, começando por baixo. E aí, como que a gente pode reverter essa situação, Carol? Na sua opinião? Então, bom, eu fiz mestrado em Berlim, né? E eu nunca tinha escutado falar em Mises em Hayek, que Hayek foi prêmio Nobel de Economia, né? Austríaco, estava ali do lado e ninguém nunca ouviu falar. Até essa semana, esse mês, o meu melhor amigo, que é alemão, que fazia mestrado comigo, estava aqui em casa. E aí eu falei assim, gente, eu estou estudando Hayek, Mises, já ouviu falar? Ele, não. Eu falei, gente, você nunca ouviu falar em Hayek? Ele, não. Eu falei, bom, então não é um problema só meu. Eu, de fato, nunca tinha escutado falar nisso quando eu fiz o mestrado. Eu me lembro exatamente o meu primeiro trabalho no mestrado. O meu professor, eu fiz isso, era 2008, 2009, 2010, né, que eu fiquei. Então, assim, voucher era uma coisa que a gente estava... Eu, por exemplo, nunca tinha escutado falar, agora tá mais, né, tipo, essa política de voucher, mas era uma coisa muito nova em outros países. E aí, o primeiro trabalho que me deram na faculdade foi... pega esse relatório aqui da Accenture, que é uma consultoria, tem no mundo inteiro, né, super famosa, que fez para os cantores da Suíça e implementa num país hipotético. Aí eu fiquei... O texto era, você agora virou ministro de sei lá de quê no seu país e você tem que aconselhar para políticas públicas. Eu li aquele texto, o cantão na Suíça. Falei, cara, se eu chegar com esse texto aqui, imagina, eu volto do meu mestrado, vou trabalhar no Ministério, sei lá, da Economia, e eu chego e falo, olha, num cantão na Suíça, a Suíça é uma bolha. Devem ter, sei lá, num cantão na Suíça, uma população de 100 mil pessoas, sei lá. Eu acho que vai ficar sensacional na favela da Rocinha, as pessoas vão achar que eu tô completamente surtada, né? Eu falei, isso aqui não é a realidade do meu país. Eu fui conversar isso com minha professora, eu falei, cara, olha só, meu país é hipotético, eu não tenho como falar de uma realidade da qual eu não vivo, a não ser que você queira que eu seja o ministro da Economia da Suíça. Mas assim, eu sou brasileira, eu tô vindo aqui para entender como é que as práticas que funcionam e para levar para o meu país, eu não quero morar para sempre. Isso aqui é completamente utópico, isso aqui não faz o menor sentido na minha vida. E ele ficou meio de olho arregalado, assim, porque o alemão tem essas coisas que você fez, te mandou fazer um negócio, faça, não discute, sabe? E aí, enfim, aquilo já foi meu primeiro dia, foi minha primeira semana no mestrado. Aquilo já me gerou esse desconforto. Eu falei, cara, isso não tem como fazer sentido. E aí eu fiquei afundada ali em relatórios do Banco Mundial e ONU, tentando ver número, dados, e eu sabia que aquilo ali ia afundando, sabe? E eu saí do mestrado sem entender, quer dizer, eu já tinha dentro de mim essa perspectiva liberal, só que eu nunca conseguia achar um material que embasasse para eu conseguir debater sobre aquilo ali. Tanto é que eu saí do mestrado querendo trabalhar com isso e fui voltar para minha bolha. Eu falei, gente, sabe como é que eu vou mudar? Eu colaboro num
um centro de crianças com deficiência cerebral, que eu vou lá, passo o dia com elas. Quer dizer, eu entendi que eu ia ajudar muito mais com micropolítica, ajudando na comunidade, do que numa coisa maior. Assim, fiquei nessa minha bolha uns bons anos, né? Fiquei mais uns 10 anos nessa. E aí eu comecei a estudar a escola austríaca, comecei a ler sobre liberalismo, comecei a ver sobre tudo isso. Falei, caraca, isso daqui era o que eu já tinha intuído, mas ninguém nunca tinha me dado para ler. Então, assim, a gente só vai conseguir trazer isso mais para as pessoas se a gente ler muito. Não tem como, sabe? A gente é uma minoria na academia, a gente é uma minoria intelectual. As pessoas fazem piada dos liberais porque acham que o neoliberalismo não deu certo. O que é o neoliberalismo que não deu certo? Na verdade, você privatizou. O que aconteceu no Brasil? Você privatizou, você abriu o mercado, só que você colocou uma agência reguladora. Tem meu vídeo para subir essa semana. Só que você colocou uma agência reguladora. Ou seja, o mercado não é livre no Brasil. Você tem ali o Estado falando qual é o preço do negócio que você tem que ter, quais são as regras para você entrar para novos entrantes, quer dizer, você diminui a competição efetiva, né? Então, assim, o Brasil, ele criou um Frankenstein. Ele abriu o mercado, mas não abriu, entendeu? O governo continua ali falando como é que você tem que fazer. Então, a gente nunca teve uma agenda liberal. No Brasil, a gente nunca teve uma agenda liberal. E aí, o que as pessoas vendem para você? Não, mas a privatização do não sei o quê, não teve, abriu o mercado. Hoje em dia, todo mundo tem celular na telefonia, mas ela ainda é super regulada. Deixa o mercado andar sozinho, que ele se regula sozinho, sabe? Quando você pega esses livros, você vai estudando, você vai entendendo essas coisas, você vai tendo embasamento. Mas, de novo, tem que ser muito, que eu estava contando aqui, minha experiência de 2018, tem que ser muito assim, a gente tem que ter todos os números de cabeça, a gente tem que ter todas essas informações de cabeça, porque vem um canhão em cima da gente, que a gente não tem coração, que as pautas, a gente não fala. Eu estou no Renova, né? Eu sou, não sei se vocês conhecem o Renova, que é, enfim, em tese, a maior escola de político e tal. E também, a aula que eu estava, esses dias estava o professor, esse pessoal do Novo, que é o professor no Renova e é vereador por outro partido. Esse pessoal do Novo tem que aprender a falar sobre desigualdade. Eu levantei a mão e falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu não vou falar sobre desigualdade nunca. Ou até vou falar, mas não. Mas assim, se você quiser que eu fale para você sobre pobreza, a gente fica falando aqui 5 horas. Eu falo bem até. Mas assim, desigualdade ninguém me fala que não vai ser nunca. Porque qual é a sua proposta para você diminuir as desigualdades? Não é de jeito nenhum de subir ou de baixo. É descer ou de cima. Vamos ser todo mundo igual na M, entendeu? Vamos ser todo mundo igual aqui na Venezuela. Eu quero ser todo mundo igual na Suécia. Eu quero ser todo mundo igual na Suíça. Eu quero ser todo mundo igual nos Estados Unidos, nos países que não têm CLT. Quando você vai fugir, quando eu queria ir embora aqui do Brasil, quando teve eu queria ir para os países livres, eu queria ir para os Estados Unidos, onde não tem CLT, eu quero ir para um país que eu tenha capacidade de recomeçar minha vida, de empreender, que não tenha, né, toda aquela legislação burocrática que vai me impedir de progredir. A gente sempre foge dos países diferentes para Cuba. Exatamente isso, né? Os caras, eles têm umas ideias de igualdade, a gente tá igual na miséria, né? É muito isso. Falar que a igualdade a qualquer custo, assim, não tem nem como, né? Ser todo mundo literalmente a mesma condição social, sério. Exato. O ser humano vai sempre funcionar por incentivos. Sempre, para qualquer coisa, não é política, gente, para qualquer coisa. O chocolate, sempre funciona a base de incentivos. Se você não tem incentivos, você não vai empreender, não vai progredir. Você sabe que você vai trabalhar igual um pouco pelo estado de lado que você tem, você precisa dar uma bungada. Muito real. Quanto mais oportunidade você tem, por isso que os milionários são incríveis. Eu quero mais que existam muitos milionários. E outros milionários, eles mudam de domicílio fiscal assim. Então, quer dizer, se o cara é milionário aqui e o país não está deixando com que ele prospere mais ainda, amanhã ele vai para um outro país que vai deixar com que ele prospere. E eles buscam os países mais livres. Então, os países que têm mais milionários é sinal de que o país inteiro está bem. E o país, eu até tenho esse roteiro para gravar um vídeo desse para acompanhar também. O Brasil é o segundo país que mais perde milionário do mundo. A gente só perde para a Rússia, a gente não tem guerra, a Rússia tem guerra. A gente é o primeiro, tirando a Rússia, a gente é o primeiro país que mais perde milionário. Isso não faz o menor sentido. Quando eu vou fazer um bolso milionário, não, a gente tem que ter todos os incentivos para que eles fiquem, sabe? Significa que eles estão gerando emprego, estão gerando renda.
Exatamente. Não faz sentido. A lógica toda deles não tem sentido nenhum, né? E assim, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente vê, por exemplo, que 15%, a gente só tem 15% de mulheres na Câmara, né? Por exemplo. Só que a gente cai numa questão de que não é apenas que mulheres, que ninguém vota em mulheres, mas que a mulher, ela normalmente não se interessa tanto por política, né? A gente tem um número menor de mulheres mesmo se interessando por isso. E então, assim, o que você acha que está faltando para que essas mulheres elas se voltem mais para a política, para que elas se interessem mais? Ou é uma questão de que o Congresso ainda, né? Gente, olha só, muito existe uma X. coisa que a gente. Se você for ver na faculdade de engenharia, tem menos mulher. Ponto. Se você for ver na faculdade de pedagogia, tem menos homem. Tem uma coisa natural, que a gente não dá para negar isso. E isso é bom que seja assim. Muito Jordan Peterson também, quem nunca leu, leia, porque é maravilhoso. É isso, a gente não tem uma coisa ali do feminino, tipo, eu tenho 2 filhos. Todo mundo, e eu mesma, tem horas que eu falo, gente, eu vou ficar muito louca de estar pré-candidata de novo, porque minha neném tem 10 meses, entendeu? Não é oi para Brasília com neném de 10 meses. Não é todo mundo que atura um negócio desse. Se chegar lá, é um ambiente hostil, não é porque você é mulher, é porque vários homens do Novo, né? Sou muito amiga do Ganime aqui, eu sei que o metrô não vem para reeleição. Você chegar lá, não é só porque você é mulher, é porque é corrupto, é difícil, você trabalha pra caramba e as reformas elas são demoradas. Aí você fala, putz, sabe, eu tô aqui dando pra caramba e é sempre sabe? Sem reforma, vocês não têm famoso gente brasileiro. Eu me questiono um pouco assim, se a mulher, eu acho que do cidadão de bem tem um pouco de preguiça. E a mulher tem essas questões. Às vezes, tipo, o marido, meu marido quer me matar. Quando eu vim candidato em 2018, ele não, você vai ser assassinada. Marilete tinha acabado de ser assassinada. Você vai arrumar treta com milícia, eu te conheço, você vai ser assassinado, você é irresponsável, você tem um filho pequeno, você não pode vir, você não pode vir, você não pode vir. Ele ficou quase sem falar comigo um mês. Ele nunca me ajudou na campanha, foi me ajudar, faltava um mês. E aí depois ele, não, me arrependo, devia ter te ajudado mais. Aí eu falei, vou vir de novo. Ele, não, todo aquele inferno de novo, não. Aí ele falou, não, então você só pode vir se você vier deputada federal. E ele nunca achou que eu fosse topar para ir para Brasília. Aí quando eu entrei no processo seletivo, eu falei, entrei no processo seletivo, ele, não, de novo não. Eu falei, mas você falou que se eu viesse federal, eu podia. Ele, tá. Aí não falei nada. Aí uma semana depois ele falou, como é que você vai ficar em Brasília de terça e quinta com a Gabriela? Eu falei, não vou ficar em Brasília de terça e quinta, eu vou para Brasília de segunda a sexta com as crianças dele. E eu? Falei, vai junto. Você é louca? Você vai mudar a vida da família inteira sem me comunicar e a gente tá nessa briga. Então, assim, é difícil pra mulher, entendeu? Acho que vice-versa. Acho que se o homem quiser ir também e a mulher não quiser ir, também é chato. Mas, enfim, meu marido se adapta, ele trabalha com gestor, ele pode fazer de qualquer lugar. Mas é difícil, é um planejamento familiar. Para as mulheres é mais difícil, gente. A gente tem esse instinto, né, maternal, de querer estar ali com os filhos, que eu tenho. Eu acabei de chegar de uma festinha, que eu podia ter só mandado meu filho com a babá, mas eu falei, vou ficar ali uma horinha com meu filho para aproveitar um dia com ele, que eu não tinha, tô em casa, mas estou produzindo, tô pouco. A gente tem isso, né, maternal, né, tipo... Eu acho que, assim, Carol, eu super concordo com você nessa questão de um ambiente hostil para qualquer pessoa e para o cidadão do bem, especialmente. As pessoas que estão ali porque elas efetivamente têm um propósito. Mas eu acho que, às vezes, pesa um pouco em cima da gente, porque hoje a gente ainda tem um certo preconceito. Eu não sei explicar, mas assim, de que homens sabem mais do que mulheres. Por exemplo, tem até um vídeo famoso da Tabata Amaral, que ela, acho que era na Comissão de Meio Ambiente, que teve um deputado, esqueci o nome dele, que virou para ela e falou assim, você fica pequenininha e eu não estou falando com você, isso aqui. E assim, eu fiquei pensando, gente, será que vai falar isso outro homem? Assim, do porte dele, assim? Eu fiquei me questionando isso, sabe? Então, a gente tem até alguns views que tem resposta no nosso site. A Banda tem a desvantagem né, nas costas dela, que ela é muito nova, ela é maravilhosa, eu tive que falar pessoalmente, ela é incrível, ela debate super bem, mas ela sabe o que está fazendo. Mas ela é muito nova também. Eu acho que também tem esse lugar. Mas, assim, a gente até sempre posta views, né, Carol, sobre isso, até no mundo todo, assim, na Austrália, que a gente já postou, acho que nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, de mulheres, né, de deputadas falando sobre episódios que aconteceram com ela, até no próprio
próprio parlamento, o próprio Congresso, assim, elas falando, assim, contra, poxa, eu fui chamada disso, daquilo, outro, tal, tô aqui trabalhando, eu exijo respeito, enfim. Então, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que às vezes pesa um pouco a questão do gênero. Não que seja só isso. Eu acho que pesa, mas eu acho que como é que você... Que pesa, gente. Aquela coisa, a gente vive numa sociedade racista, tudo isso a gente não tá negando. É só como você resolve essa questão. Você resolve essa questão, vota numa mulher que você veja que é forte, também não adianta você votar numa mulher que vai chegar ali de mimimi, ou que vai chegar ali, a única pauta dela vai ser, sei lá, vamos mais cota para as mulheres, mais direitos. Pode não simplesmente pensa igual você, que qual que é a pauta importante para você, tirando, né, essas pautas de identidade? Sei lá, reforma administrativa. Vota uma mulher que vai ter plena capacidade de falar sobre isso. A Marina Helena é maravilhosa em São Paulo, sabe? Ela me engole, inclusive, nessas pautas todas. Você acha que essa mulher com um microfone na mão, alguém vai poder falar, você não sabe o que você está fazendo? Então, é assim. E aí, amanhã, vai ter alguém que se espelhe na Marina Helena e vai querer ser que nem ela e vai querer ser candidato igual. Então, assim, a gente ocupa o espaço que a gente gosta. E, assim, quando eu vim candidato em 2018, cara, que são as pessoas, no meu primeiro evento de política, eu falei, cara, que vender isso? Me deram o microfone, eu queria ter bom filme, eu queria chorar. E eu fui vendo que, na verdade, existe esse espaço para ser ocupado, que se não for meu, pelo menos eu abri a porta para que outras mulheres incríveis ocupem, entendeu? Se eu não vier a ser eleita, eu já fiz o meu papel. Eu já estou aqui falando com vocês, eu já fiz isso em 2018, já fiz outras reuniões iguais a essa. Esse dia uma menina de 13 anos me mandou uma mensagem no inbox, falou, eu tenho 13 anos e eu te sigo. Eu falei, gente, ela falou, tô aprendendo com você. Eu falei, cara, sabe, já valeu. Porque, assim, 13 anos meu filho vai fazer 6 anos, todas as quantos anos meu filho tem. É amanhã que ele vai ter 13 anos, entendeu? Então, assim, se essa geração já tá assim, se meu filho vai ter amigos que ele possa conversar. Porque, você vê, eu sou política de direita. Meu marido trabalha no mercado financeiro. E meu sogro planta cana no Maranhão. Na cabeça das pessoas, meu sogro é o famoso latifundiário. Mal sabe que tem MST, que tem quilombola, que metade da terra dele está presa por milhões de questões, né, de invasão, tal. Mas imagina o que eu vou falar para o meu filho na escola. Sua mãe é bolsominion, você não nem sou do Partido Novo. Sua mãe é bolsominion. O seu pai é capitalista malvadão e seu avô é latifundiário. Eu falei, cara, meu filho tá lascado. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer por ele é... Mas o que eu falo? Abre aqui o vídeo da mamãe. Agora, esses dias, ele me achou no YouTube. Mamãe, ser youtuber. Quando você acabar o vídeo, fala, deixa um joinha aqui. Eu vou falar, filha, abre lá o vídeo da mamãe pedindo um joinha e decora aquilo ali. Vai, cara. E vai. Porque é isso. É minha filha igual, né? Ocupa aí o espaço que talvez eu não tenha ocupado, não sei, mas que eu abri o caminho para você ocupar. Isso é super importante. Então, alguém tem mais alguma pergunta para a Carol? Eu acho que as nossas já finalizaram, né, Carol? A gente já perguntou tudo que a gente tinha anotado aqui. Gente, assim, então deixa eu fazer aqui um pedido, né? É muito difícil fazer campanha enquanto liberal. É muito difícil. E é muito difícil fazer campanha sem dinheiro. Então, essa semana eu adicionei R$500 no grupo de votos tem que olhar para pessoas que deveriam o período de não joga. Aí eu fiz lá o post dos efeitos lá na felicidade que vocês viram técnico. Seis dias de jogar no tempo, podia nem discutir os outros. Assim, como mais conhecimento da internet. Então, ele vai saber que você tem que aprender. Mandem no aviãozinho, tem gente de outros estados, isso é muito bom, porque vai gerando, né? Mande para os seus amigos, tem que ter lá aquela bolinha de salva, porque daí o algoritmo começa a entender aquilo ali como relevante, e aí ele mesmo começa a entregar. Se vocês puderem dar repost das coisas que vocês gostarem, você faz, assim, uma diferença absurda. Tipo, eu tô conversando com a minha mãe e meu marido pelo inbox do Instagram, que é para movimentar a minha conta, né? Eles vão falando comigo, tipo, eu mando receita da minha no inbox da campanha, porque senão fica assim que não roda o algoritmo. Então, essa ajuda vocês podem muito dar, e é muito importante pra gente. Comentem nos vídeos, sabe? Que também dá mais engajamento, tem que comentar com 4 palavras. Ajuda nas campanhas, nas candidaturas femininas liberais. Mas, gente, Carol, você já tem meu comentário, minha partida, minha compartilhada. Meu voto. Você pode ficar tranquilo. Você já me compartilhou. Voto secreto que eu tô falando aqui.
Mas todo mundo que é do Rio, já vou mandar lá, ó. Tem candidato? Não tem? Agora tem. Com a família. Isso é muito legal. E assim, também, se quem puder colaborar R$25 na vaquinha, R$5 na vaquinha, porque o importante também é as pessoas verem o número de não só o valor que você já arrecada, como a quantidade de doadores. Até tô, sei lá, acho que eu tô R$800 de diferença para uma outra candidata que tem aqui de novo, mas ela tem, se tem doadores, eu tenho 40. Isso faz diferença para os doadores maiores. Então, e muita gente, muitas minhas amigas que são advogadas de escritório grande não estão podendo doar na minha vaquinha porque os escritórios estão com regra de compliance. E aí os sócios não podem aparecer em lista do TSE. Eu tô com muita gente assim, querendo doar, mas não querendo aparecer em lista do TSE. Porque a política virou uma coisa de leproso, entendeu? Você já sabe que é uma coisa ruim, então não doa nem para quem é bom. E aí, como você faz campanha assim? Mas vai dar certo. E eu acho que não é só se eleger ou não se eleger, mas é trazer, eu penso muito nisso, assim, que eu, no final das contas, se eu puder trazer essa palavra da liberdade para mais gente, assim, já valeu muito a pena. Exatamente, Carol. Lívia, você tinha levantado a mão, você quer fazer alguma pergunta para a Carol? Tinha 20 minutos. Sim, eu queria fazer uma pergunta. Eu não lembro se você já respondeu isso, mas estou curiosa. Qual foi a sua motivação assim, para continuar assim, trabalhando como na política mesmo? Porque eu tenho certeza, como você falou, que assim, muita gente já está cansando você com o filho, então deve ter sido muito difícil. Eu também não sei. Foi igual em 2018. O Gani me ligou em 2020, né? Você é candidato, não vim não, cara. O novo tá uma essa treta, uma brigalhada. Eu acho que a gente só vai colocar um federal. Se tiver para reeleição, uma vaga sua, não vai para mais ninguém. Não, mas eu vou vir para governador, então vem me ajudar. Aí eu tava pensar, logo na sequência eu engravidei. Eu falei, ai, Paulo, não vou vir, não tô com neném pequeno, grávida, não vou, mas eu fico te ajudando. Então eu fiquei quase 1 ano e meio agora trabalhando na campanha do Gani, meus voluntários, ajudando na captação, fazendo evento para ele, fazendo muita coisa, ele enchendo o meu saco. Eu ligava para ele, ligava para meu marido, ligava para todo mundo que eu conhecia. E no último dia do processo seletivo, eu estava na Decathlon comprando meia para as crianças, ele me liga. Eu tô com 4 horas para fechar o processo seletivo. Cara, eu tô prazo, eu falei, tô tão preocupada que eu tô na Decathlon aqui vendo se eu levo rosa, clara ou escura, meia da minha filha. Não, por favor, se inscreve no processo seletivo que a gente pensa depois. Aí eu me inscrevi, eu falei, mas ninguém. Aí foi um apoiador veio, falou que, enfim, que ia me ajudar, tal, que também correu depois no final das contas, eu fui botando a campanha de demissão e fui, mas eu acho que o Renova também teve essa questão de eu ganhar a bolsa do Renova, eu falei, vamos. Mas eu ainda fiquei 1 mês, assim, em estado de choque, assim, tipo, as pessoas vinham me dar parabéns e eu ainda tava, tipo, sem saber se era parabéns ou pêsames que eu queria, sabe? Mas agora eu tô animada de novo. Pêsames, ótimo. É porque, assim, gente, é muito legal, para quem quer entrar na política, todos os candidatos de novo, todos os mandatários de novo, assim, todos abrem vaga de estagiário, eu acho que sempre abrem aqui. Você conhece pessoas muito incríveis. E a gente, assim, às vezes a gente fica tipo, quantas pessoas que pensam igual a mim, né? Tem 10, 20 dos meus amigos, a gente nunca lembra desse, ninguém sabe o que eu tô falando. E às vezes eu falo de conversar com pessoas que pensam a mim, só de estudar, de opinião diferente, de aprender coisas novas. Isso já tem novo, né? Dando voluntário ali, sendo candidato ou não. Mas quando você está dando as caras, tipo essa reunião, eu não conheceria nenhuma de vocês se eu não fosse para candidata, né? Vocês estão me convidando para isso. E isso, como a gente na campanha faz isso toda semana, você acaba conhecendo pessoas incríveis. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Você faz um ciclo de amizades novos. E assim, existe um lugar, fala muito isso, né, que aconteceu comigo na campanha de 2020. Tudo que eu achava que eu não tinha capacidade de fazer, eu descobri que eu tinha. E milhões de coisas que eu achava que eu ia ser muito boa, eu vi que talvez eu preciso melhorar naquilo ali. Pessoas que eu tinha certeza que iam ser meus amigos, não, assim, eu via até falando mal de mim no final das contas. E pessoas que eu nunca nem esperava passa a mão no telefone e fala, cara, o que eu posso fazer por você? E quando você vê, a pessoa tá ali te ajudando com milhões de coisas. Ou outras pessoas têm umas atitudes que você vê, assim, também, tipo, cara, não concordo com nada do que você fala, mas acho muito maneiro você sair do sofá e tá fazendo alguma coisa por alguém, te admiro, vamos. Essas coisas mexem muito, assim, com, sabe, com como é que você vê certas
pessoas na sua vida, de como você vê a sua própria vida. É uma experiência, assim, muito legal, que eu recomendo todo mundo passar. Não, eu mesma sou prova viva disso, porque apesar de não estar me candidatando nem nada, eu fiz muita amizade no movimento liberal, gente. Depois que eu entrei, depois que eu me envolvi, a Carol mesmo, a gente virou super amiga, a gente vai se encontrar, tô indo para São Paulo no final do mês. E, cara, eu fiz amizades, realmente, amizades pra vida. E a gente tá junto nessa, assim, pessoas com a mesma ambição, com o mesmo objetivo, a mesma visão, né? E ao mesmo tempo criando esse laço que a gente leva pra vida toda. Então, isso aí, cara, eu super concordo. Carol também fala, né? E assim, é muito real esse negócio. A gente vê com a Marina, né? Às vezes um cara assim que tá longe, que você nunca viu na vida, que tá lá num super município assim, pequenininho, lá no cantinho, ele fala assim, não, vou te ajudar, ele agita, ele faz campanha, ele faz tudo. E aí um cara que é o seu parceiro, nada. Aí você pensa, uau! Que loucura, tipo, um cara que nunca nem me conhece, tá movimentando mares pra mim, e o cara que é o meu parceiro, nada, nem uma pedrinha. Mari. Mas assim, gente, parabéns pra vocês também, sabe? Porque tá aqui numa segunda-feira falando de política, eu, na idade de vocês, eu gostava de bar, não, gente. Eu gostava no bar. Mari, faz sua pergunta, gata. Boa noite, Carol. Prazer te conhecer. Muito prazer, na verdade. Estou muito feliz de poder saber que existem candidatas como você dispostas a fazer uma transformação real, né? Que tem realmente comprometimento com isso, que realmente acredita nisso, que não está, sabe, como querendo sugar, né? Ser mais uma. Mas realmente a gente querendo transformar. Fico muito feliz com isso. E minha pergunta é mais ou menos na linha do que a gente já estava conversando, porque, tipo, como vocês estavam falando, né? A gente é minoria na academia. E isso faz com que a gente tenha que estudar muito, a gente tem que conhecer muito o que a gente está falando, sabe? Simplesmente quando a gente está nesse meio, a gente não tem nem a possibilidade de errar, né? Porque a gente sabe que quando a gente erra, a gente fascista, não sei o que, não sabe o que está falando, só mais um. Então, assim, eu acho que uma dificuldade eu acho que quando o Novo começou, lá em 2018, acho que foi a primeira candidatura dele para presidente. Eu vi um movimento das pessoas que começaram a conhecer o Novo, que assim, eu moro na região metropolitana do Recife, na cidade chamada Camaragibe, e eu via pessoas assim, aleatórias, eu cheguei a ver pessoas falando sobre o Novo no transporte público, simplesmente, você sabia que tem um partido político, o nome é Novo, ele não usa fundo partidário, então assim, uau, entendeu? Então assim, o movimento que isso faz, né? O engajamento que isso traz quando realmente a gente está disposto, como a gente estava falando no início, né? A transformar de forma educacional. Porque, tipo, do que adianta a gente tirar o fundo partidário e ter toda uma massa política depois querendo lutar contra aquilo? Não, a gente precisa educar primeiro a população. A gente mostra a população, olha, pode fazer campanha política assim, sem dinheiro público. Tem como a gente fazer campanha política assim, somente ali para ajudar as pessoas de quem quer se voluntariar. Mas eu acho que uma das dificuldades que o liberalismo tem é de transmitir essas ideias. E foi até uma das críticas que as pessoas fizeram, até quem concordava, né, quem é muito apoiador do governo, a gente tem uma dificuldade, que é transmitir essas ideias para as pessoas de baixo, para as pessoas que não sabem de nada, porque a gente sabe que no Brasil nem todo mundo terminou o ensino médio, nem todo mundo fez uma faculdade, nem todo mundo tem esse conhecimento técnico. Então, aqui, assim, o que eu transmito para vocês são problemas práticos. Então, a gente está aqui falando de problemas práticos da sociedade. Enquanto a esquerda, ela costuma trabalhar com problemas muito abstratos, com soluções abstratas, e as pessoas compram isso, sabe? Porque realmente falta uma base ali educacional para a população. A gente sabe que isso é um problema. E a gente vê isso muito bem, né, quando a gente vai falar sobre liberalismo. Então, assim como você como candidato, como você se sente transmitir essas ideias, você consegue chegar nessas pessoas, você tem sentido essa dificuldade, você tem aplicado alguma técnica para conseguir conversar com essas pessoas? Deixa eu contar um evento, eu sempre conto esse evento. Meu primeiro dia de campanha, em 2018, eu estava completamente perdida, acho que foi no dia seguinte que eu entrei no processo seletivo. Aí uns amigos, em 2018 tinha mais voluntário, pelo menos aqui no Rio. Os voluntários me ligaram para ir na feira, na Ilha do Governador, que é uma
um pouco mais, assim, mais periferia aqui do Rio. Tem dentro da Ilha do Governador, tem até um pessoal mais classe média, mas tem também um pessoal mais pobre ali. E aí, mas essa feira era num lugar até bem mais pobre ali da ilha. E aí a gente montou lá a tendinha, laranjinha, vem uma mulher, ela tinha um dente não, na boca, assim. Vocês estão dando celular? Aí eu falei, não. Ela disse, o quê? Eu falei, é partido político. E eu com essa minha, né, hoje em dia eu acho até que eu falo bem melhor, assim, mas em 2018 eu ainda tinha essa cabeça muito, assim, ao déficit público e o regime de recuperação fiscal. A mulher falou, vocês pregam o quê? Eu falei, essa mulher que eu prego, o déficit público tem que diminuir, assim. Aí eu falei, não, a gente você conhece alguém, um professor que esteja sem receber ela assim? Você conhece algum? No Rio, na época, estava falido, né? A gente estava entrando no regime de recuperação fiscal e o Sérgio Cabral tinha sido preso. Estavam todos os salários do funcionalismo atrasados. Então, estava sensacional para explicar isso para o pessoal que não tem escolaridade. Você conhece alguma professora que está sem receber? Conheço. Conhece algum médico que está sem receber, funcionário do Estado? Conheço. E polícia também. Então, a única coisa que eu estou te prometendo é que talvez o nosso partido prega com que a gente consiga fazer com que tenha um pouco menos de corrupção, que a gente consiga juntar um dinheirinho para pagar essa galera. Mas pode ser que a gente nem isso consiga. A mulher me olhou, me levou todos os meus panfletos. Ela falou assim para mim, então, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu pago R$50 para ir numa clínica que é aqui na frente. Isso está super comum aqui no Rio, acho que deve estar comum no Brasil inteiro. Você paga direto para uma clínica de um médico, em vez de pagar um plano de saúde, tem X consultas, né? Ela falou, eu pago R$50 para uma clínica, era bem na frente da feira, R$50 para ir nesse médico aqui, eu posso ter X consultas por mês. Só que se eu estou passando muito mal em emergência de madrugada, eu preciso ir ao hospital. O hospital público aqui na Ilha do Governador só vai ser atendido se você for baleado, atropelado ou filho do traficante. Eu não estou nem baleada nem atropelada. Então eu falo que eu sou parente do traficante, só que eu não sou. Quando eles descobrirem, não vão mais me atender. Então, assim, eu preciso ser atendida. E eu não tenho a menor perspectiva. A mulher, assim, provavelmente não deve ter segundo grau. Assim. Você vai explicando isso para as pessoas e vai explicando que, na verdade, o liberalismo é isso. É só fazer com que o governo pare de roubar e que sobre um dinheirinho para atender a população, eles entendem. Quem não entende aqui no Rio, se eu não entender, é a classe média freixo, assim, que é um povo que tem certeza de que a gente é hipócrita e que o nosso partido é rico, que é por isso que a gente não usa fundo partidário, e que acha que não, que você está fazendo essa campanha porque você tem plano de saúde. Mas aí você está contra o SUS porque você quer tirar o dinheiro dos pobres. E a verdade não é isso, eu só quero que eles tenham um atendimento. Na verdade, em nenhum momento, isso é muito importante a gente falar isso para as pessoas, em nenhum momento, quando você pregue que a gestão seja privada dos serviços públicos, você não está pregando que ele deve ser público, ele vai continuar a ser público, só que a administração daquilo ali ela vai ser feita de forma privada porque ela é mais eficiente, você tira o custo do intermediário, né? E você comunicar, claro que eu tenho um vocabulário quando eu falo com pessoas, né, que têm escolaridade, que eu falo com pessoas de nível mais baixo, e elas entendem. É muito mais difícil comunicar com isso que foi o que aconteceu com o Léo Siqueira ali, o Pavanato na Unicamp. É mais difícil comunicar com aquela galera. Porque eles vêm com verdades absolutas que eles estudaram ali, o Marx, teve um professor muito louco que ensinou alguma loucura ali para eles entubaram aquilo ali como realidade absoluta e não estão dispostos a ouvir e a mudar. As pessoas, a população mais carente, elas são carentes de solução. Quando você vem com uma solução simples, eles querem. E que não seja uma solução, vou te dar, vou pagar para você. As pessoas querem trabalhar e querem prosperar. E eles querem muito mais solução do que efetivamente entender a teoria por trás da solução. Então, eles querem resultado, sabe? Todos nós queremos. E é isso que o liberalismo traz, né? Tipo, traz problemas práticos para os problemas reais. Não fica naquele... Peraí, gente, meu cachorro. Não sei se dá para ouvir. Mas enfim. Em 2018, eu tinha números muito fáceis assim do Rio. Por exemplo, o estado do Rio, ele paga 85% da folha dele, de tudo que ele recebe é de funcionalismo. Aí você conversa isso com uma faxineira, ela vai entender. Uma pessoa que não tem nem sei lá, ensino médio completo. Fala, quanto você ganha? R$100. Se você tivesse que pagar 85 desses R$100 que você ganha aqui na faxina para, sei lá, para pagar um funcionário, se tivesse uma padaria, ela gerasse R$100, se você tivesse que pagar 85, você acha que sobraria? Onde você vai comprar o pão? Onde você vai pagar a conta de luz? Eles entendem. Você traz isso de realidade dele. Tudo de medicina para casa. Você ganha R$100, você usa para suas casas, você tem que pagar o escola para o seu filho. Você vai sobrar dinheiro para você final de semana, aí o Estado tem que dar tudo bem. Você vai trabalhando
vendo a realidade daquela interlocutor e vai tentando trazer números. Isso é liberalismo. Liberalismo é isso. Realmente, Carol. Mari, você quer falar mais alguma coisa ou a gente pode... Eu ia continuar, né? Tipo, porque meu cachorro tava latindo, aí eu mutei. Mas aí o liberalismo tem justamente isso, né? A gente traz problemas reais, né? Soluções reais para problemas reais, práticos, né? E muitas vezes realmente eu vi um pouco, infelizmente eu não tive a facilidade para de uma situação para outra, ela com certeza subiu, mas assim. Não tem É verdade, que essa dificuldade, tipo, de explicar, tipo, aquilo que eu conhecia com o nome técnico, que tal, para poder trazer de uma forma mais simplificada para essas pessoas que talvez não tenham tanto acesso. E a gente precisa fazer isso, porque, tipo, querendo ou não, essas camadas mais baixas, no fim das contas, são elas que mais entendem disso, né? Só mais entendem, porque é ela que economiza o dinheirinho dela todo mês para comprar o gás dela. Ela que tá ali sempre pichinchando, juntando, contando os centavos, sendo bem rigorosa quando vai fazer suas compras. Quando a gente sabe que, por exemplo, essa galera da universidade, ela é bem restrita mesmo, ela já está ali com o pensamento pronto, que é uma coisa que começa lá no ensino médio, né, que é um assunto que eu até tenho conversado com o pessoal daqui da UJL de Pernambuco, que é como a Uni ela consegue manipular esses alunos, né, que infelizmente eles chegam já com aquela cabeça pronta, aquele inflexível, né, infelizmente. A doutrinação começa muito cedo, né? Eles vendem para você que a economia é um jogo de soma zero. Quer dizer, para você ser rico, necessariamente eu tenho que ser pobre. E não isso. Assim, a economia não é... riqueza a gente constrói, mas quem constrói riqueza somos nós, nunca o Estado. O Estado ele tira a riqueza da gente, né, do pagador de imposto e redistribui. Carol, muito obrigada por estar com a gente. Gente, é um prazer. Ah. Se precisarem que eu vá falar, falei isso pro Léo. Se precisar aqui no Rio botar para passar por isso, pode me chamar, não tenho medo não, gente. Se tiver essas palestras desse povo FRJ, pode botar UF, geralmente é faculdade pública que eles chamam. Mas, cara, eu fui na PUC em 2018 com o Freixo, no debate eu não fui falar, mas eu fui acompanhando um amigo meu do Novo, foi igual também. O Freixo ele gera uma histeria coletiva nos jovens, né? O povo fica meio... E esse meu amigo foi debater com o Freixo, ele pegava o microfone, gente, xingava. Eu vou também, tá? Se precisar de alguém, pode me botar. E assim, a gente tá com essa proposta de chamar mulheres não pré-candidatas necessariamente, mas mulheres empreendedoras, mulheres que estão assim, mas no meio mais diferente, né? Todo tipo de mulher para poder passar essa experiência, né? Que a gente é bancada feminina, né? Mas e assim, passar um novo tipo de pautas, né? Porque a gente quer desmistificar esse negócio de que a esquerda prega muito, né? De que homem não tem lugar de fala para debater. E assim, a gente acha que todo mundo tem que debater todas as pautas, né? A gente precisa incluir homens na discussão, não tem como, eles fazem parte da sociedade, a gente precisa incluir todo mundo nas discussões, né? E é através daí que a gente está tentando trazer novas pautas, né? Novos meios de pensamento e tentar mostrar para as mulheres, né? Olha, você não tem que ser superior e nem tem que pregar um radicalismo, a gente pode conviver todo mundo tranquilo, vamos sentar e conversar, né? E a gente agradece demais por você ter participado, pra gente uma honra. Gente, foi um prazer. Tô super à disposição, quando quiserem, a gente faz outro. Muito obrigada, Carol, pela sua disponibilidade. Achei que foi um debate super enriquecedor. Todo mundo aqui fez, a maioria fez pergunta, se interessou, o pessoal falou bastante nos comentários também. Foi muito bacana, de verdade, Carol. Obrigada pelas suas experiências, e espero que futuramente a gente esteja aí fazendo mais debates, mais coisas juntas. Obrigada, gente. Uma honra.
Então é Tchau. isso, pessoal. Boa Tchau. noite. Até a próxima. Eu vou para a Unicamp, eu estou abrindo aqui. Vou para a Unicamp, pode me chamar. Lá é complicado, hein? Tchau.